No começo da história do cinema, todos os filmes eram mudos, ou seja, você tinha uma trilha sonora até, né, com músicas, mas os atores não falavam, só faziam um gesto lá e você tinha um texto na tela, muito pouco texto inclusive. E essa foi uma fase tão importante que mesmo hoje em dia, com toda a tecnologia à disposição, alguns personagens ainda ficaram fiéis à origem do cinema. Eu vou te explicar agora. Ei, Net Trans, Peter aqui. Com a indústria do cinema no jeito que tá hoje, galera, a gente se surpreende bastante quando aparece lá um personagem que não fala, concorda? Pô, olha o nível de tecnologia que a gente tem. Por que vai ter um personagem que não fala? Mas isso acontece de vez em quando, e não significa que eles não são importantes ou ficam em segundo plano, não. Pelo contrário, nada impede que o sujeito não abra a boca pra falar uma única coisa e ainda assim roube a cena. Talvez até o protagonista da história, né? Pode ser o protagonista da história, por que não? A gente tem vários exemplos disso e eu separei esses daqui pra mostrar pra vocês. Então se inscreve nesse canal se você quiser sempre saber sobre a indústria do cinema, sobre a história do cinema, sobre super-heróis, quadrinhos, animes. A gente ama fazer isso, mas tendo você inscrito no canal com o sininho ativado, pô, e dá um gás muito maior pra gente, principalmente pra você, porque você vai receber as notificações do que a gente tá publicando. Estamos na estrada há muito tempo, hein, galera? Então, a gente conta muito com você. Obrigado pela tua inscrição, de coração. Vamos lá. Agora vamos preparar o silêncio e vamos começar. Dunga, Branca de Neve e os Sete Anões. É claro que vale a animação, né? E a gente já começa com uma das mais clássicas da história. Não importa a tua idade, é muito difícil que você nunca tenha assistido Branca de Neve e os Sete Anões. E uma curiosidade pra vocês. Foi a primeira coisa que eu vi no cinema. Quando a primeira vez que eu fui no cinema foi pra ver Branca de Neve e os Sete Anões. Vou ficar até arrepiado quando eu lembro. Porra, era um fedelho. Mas não foi assistir na estreia não, ok? Tava passando lá de novo. Enfim, meus pais me levaram. E se você já assistiu, eu imagino que você já tenha assistido, você vai se lembrar do Dunga, né? O mais jovem dos Sete Anões, e que é completamente mudo. E o legal é que mesmo sem falar nada, ele provavelmente é o anão mais expressivo de todos. Não tem como não ser, parece que ele tá sempre se comunicando com a gente. Outro fato interessante sobre ele é que os outros anões dizem que ele não fala porque nunca tentou. Né? Não é como se tivesse algum problema de fala, não é isso. Ele meio que não fala porque não quer. E tá tudo bem, ninguém se importa. Pode até não ser o que você esperava, mas é um personagem muito marcante na história do cinema. E completamente mudo. Odd Job 007 contra Goldfinger. Goldfinger! Quem é que lembra dessa? Clássicos absolutos. A gente tá falando agora só de clássicos, né? Como é que eu vou deixar de fora o Odd Job, o capanga do vilão Auric Goldfinger em 007 contra Goldfinger? Nos filmes antigos do 007, as coisas eram bem menos sérias, muito mais caricatas do que são hoje em dia, né? E existiram vários vilões que quase nunca falavam. Mas o Odd Job, além de ser um dos mais marcantes e que aparece até pouco, por sinal, realmente nunca falou uma só linha de texto. Nada. Zip, né? Apesar de parecer um cara tranquilo, era um capanga daqueles clássicos, sabe? Que faz o serviço sujo que ele era pago pra fazer. E ainda matava usando o chapéu dele, que tinha uma borda de aço afiada. Eu lembro dele fazendo assim, porra, pegando uma cabeça de estátua. Eu lembro direitinho disso, rapaz, maneiro demais. Ele fez tanto sucesso que acabou servindo de modelo para outros vilões desse estilo em 007. Mais ou menos na linha do Dave Bautista em 007 contra Spectre. Lembra dele? Pois então, exatamente isso. O Odd Job andou para que o Bautista pudesse correr e sem falar nada. Kevin, Sin City. Mas nem só de fofurice vivem os personagens que não falam, ok? Pelo contrário. Tá aí o Kevin de Sin City que não me deixa mentir. Que filmaço. Aliás, Sin City, pra mim, entraria até numa lista de filmes que ou odeiam ou amam. Eu sou o cara que ama Sin City. Mas sim, eu conheço vários que, tipo, odeiam. Eu não conheço um cara que fala assim, pra mim tá legalzinho. Não tem. Mas aqui eu tô falando de Sin City e tô falando do Elijah Wood. Nem parece que o Elijah Wood foi o Frodo do Senhor dos Anéis, né? Ali ele parece ser possuído e absolutamente estático como um serial killer que também é um canibal. Ou seja, ele mata pessoas e come elas. E apesar de dizerem no filme que ele tinha a voz de um anjo, o Kevin não mostra a voz. E até mesmo quando ele é morto de uma forma brutal lá, com os membros arrancados, devorados por um cachorro, o cara continua quieto, sem emitir um som, um grito de dor, uma palavra, nada. Esse é o tipo de personagem que é muito mais assustador sendo mudo, não falando nada mesmo, né, do que se ele falasse normalmente, né, como qualquer outro personagem. Isso sim é assustador de verdade. Que filmaço, pode assistir. Tropeço, Família Addams. Agora voltando aos personagens mudos, gente boa, tá? Como é que a gente não vai lembrar do Tropeço, do gigante Tropeço, né? Altão, o mordomo morto-vivo da Família Addams, parecia um Frankenstein. Pensou ele abrindo a porta assim? Muito bom, né, galera? O cara é basicamente isso, um cadáver que segue ordens e de vez em quando solta uns gemidos tenebrosos, né? Sem dizer nada. Fora que a tradução do nome dele como Tropeço
É um treco até engraçado demais, por algum motivo. E o mais engraçado é que lá na série original, tipo, na década de 60, ele não era mudo. Só a versão do filme é que foi feita desse jeito. E depois algumas animações seguiram esse jeito. E é claro que deu certo, mas deu certo demais. Tropeço é um dos maiores personagens mudos do cinema. E eu nem tô falando de tamanho aqui não, hein? Elisa Exposito, A Forma da Água. A Forma da Água foi um dos filmes mais premiados de 2018. E não é à toa, é um filme realmente bom do Guilherme Del Toro. Pô, esse diretor pra mim tá entre os top diretores, ok? Esse filme conta a história de uma mulher muda, a Elisa Exposito, que acaba vivendo um romance com uma criatura mutante, que também não fala, e é referido só como homem anfíbio. É uma história bonita, fofinha, inclusive bem fofinha, e é impressionante como Sally Hawkins, a atriz que faz a Elisa, consegue se expressar tão bem sem dizer uma palavra, galera. É bom demais. Não é à toa que ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz, merecido demais. A mulher arrebentou a boca do balão nesse filme, que merece demais a sua atenção, caso você nunca tenha visto. Assiste esse filme, hein? One Eye, o Guerreiro Silencioso. Se o nome do filme original, que é Valhalla Rising, né, já foi traduzido para o português como Guerreiro Silencioso, eu não preciso dar muitos detalhes desse filme, vocês já entenderam porque que ele tá aqui, né? Ele se passa na era dos vikings, né? Mas tem uma pegada bem mitológica, bem sobrenatural. E o tal Guerreiro Silencioso é chamado também de One Eye, um olho só. Porque, bom, né? Guerreiro Silencioso porque ele não fala o filme inteiro. E um olho porque ele só tem um olho, né? É bem óbvio. O que não é tão óbvio é como o Mads Mikkelsen consegue ser um bom protagonista em um filme onde ele não só não fala muito, como também quase não tem expressão. Ele é um guerreiro, um cara que já viu de tudo nessa vida. E sair na porrada é o que ele sabe fazer. Filmaço que mostra como o Mads Mikkelsen realmente é um ator diferenciado hoje em dia. Pra mim, esse cara, por qualquer filme que esse cara tá, vai ser um filmaço. Michael Myers, Halloween. E fechando a lista, por último, mas não menos importante, veio um dos caras mudos mais lembrados do cinema. E ele não é da galera legal, ok? Michael Myers, o assassino do Halloween, casca grossa pra caramba, tá ali empatado com Jason Voorhees, né, do Sexta-feira 13, como os mudos mais assustadores. Mas na real eu acho que o Myers ainda é pior. Tudo bem que teve várias sequências de reboot, né? Ele até chega a falar em 2 filmes, mas tudo isso é desconsiderado hoje em dia. E nada é mais assustador do que só o barulho da respiração dele chegando, né? Fora que o cara é um armário. A máscara dele não tem expressão nenhuma. E a falta de palavras fazem ele parecer um robô. Uma máquina de matar mesmo. Quando você olha pra aquela máscara e o cara não tem expressão, pô, você sabe, o cara vai ser uma máquina pra só matar. A gente às vezes até torce pra que ele fale alguma coisa. Talvez seja um pouquinho menos assustador. Agora eu duvido você lembrar de mais gente que nunca falou e é épico demais. Comenta aqui embaixo. E desde que eu falei, qual que é o mais casca grossa pra você? Toca aqui agora, se inscreve no canal, não sai sem sua inscrição. Se você tá inscrito, então você só precisa fazer o seguinte, ó, ativa o sininho aqui embaixo. Tá ativando o sininho, pronto, você já tá fixo no canal e você só vai precisar assistir quando você quiser. Mas só a notificação já te ajuda a entender o que tá acontecendo no cenário pop mundial. Obrigado, até o próximo vídeo. Fui!